Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. No livro de Lucas, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Esses traumas, eles podem deixar sequelas nas nossas almas. E essas sequelas, elas são como prisões. E muitas pessoas estão bloqueadas em algumas áreas das suas vidas. E muitas vezes elas não conseguem entender por que elas têm certas e determinadas atitudes. Às vezes atitudes que nem elas queriam ter. E elas não conseguem entender por que tem essas atitudes. E esse bloqueio, queridos, ele pode ser tanto físico, como psicológico, como espiritual também. Porque, na verdade, nós somos um espírito. Eu sou um espírito que tem uma alma e que, por acaso, habita esse corpo. Mas nós somos... Esse espírito, ele habita um corpo, irmãos. É isso que nós somos. E esses bloqueios, esses traumas, eles podem atingir a nossa alma. A alma é o local onde ficam os nossos sentimentos. A alma é o lugar onde ficam as nossas emoções. A alma é o lugar onde fica a nossa vontade. Já o Espírito é um lugar que só fica o Espírito de Deus, aleluia. Só cabe Ele. Só cabe Ele. E o corpo é isso que a gente vê quando a gente vai para o espelho, né? E digam aí as mulheres que gostam muito de espelho, né? É esse negócio aqui que a gente olha, quando a gente se mira no espelho. Aleluia por isso. O corpo também é importante, que a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, quais são essas sequelas, pastor? Essas sequelas, irmãos, elas podem ser sequelas fruto de doenças da nossa alma. Por exemplo, pessoas que têm medo. Tem gente que tem medo de tudo, tem medo excessivamente. Imagina como é que uma pessoa que tem medo morando na cidade de Fortaleza, né? É um negócio sério. Porque aonde desce de um carro fica com medo, né? Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia! Irmãos, eu ando nessa cidade sem medo, vocês acreditam? Nunca fui assaltado nessa cidade, nem nunca hei de ser. Glória a Jesus por isso. Eu ando sem medo, medo nenhum. Da agorinha eu parei o carro ali, aí o Israel disse: pai, aqui tem risco de ser assaltado. Eu digo: meu filho, pode ter risco lá, acolá, mas aqui não, porque aqui os anjos do Senhor estão nos protegendo, glória a Deus. Mas há pessoas que têm medo de tudo, irmãos, vivem com medo. Outras são extremamente inseguras. Outras são extremamente passivas. São aquelas Amélias, que era a mulher de verdade, que passava fome ao meu lado e que também levava bordoado e não fazia nada. Tem pessoas passivas, que aceitam tudo na vida, que acha que a vida é assim mesmo, que nasceu e que está debaixo de um karma existencial e vive na passividade.
Às vezes apanhando de um homem. Às vezes, quando se livra de apanhar do pai, apanha do esposo, do marido, e fica na passividade. Passivas. Outro traço, outro sintoma de uma doença da alma é a dependência. Tem pessoas extremamente dependentes dos outros, irmãos. E aí chega na igreja, entra num relacionamento de discipulado e vira uma dependência. Não é um discipulado, é uma dependência do discipulador. Outras pessoas manifestam isso através de vícios. Certos vícios que a pessoa não consegue largar, não consegue se libertar. Outros manifestam a doença da alma através de uma profunda depressão. Mas existem também as doenças psicossomáticas, que são doenças que começam na alma, mas que são tão fortes e penetrantes, que elas se alastram para o corpo, por exemplo. Vocês sabiam que muitos dos cânceres são psicossomáticos? A pessoa entra numa profunda depressão, o sistema imunológico cai e a pessoa tem um câncer por causa da tristeza. Por isso que a Bíblia diz que um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Tristeza demasiada, medo, insegurança demasiada, irmãos, seca os ossos. Às vezes a pessoa pega um câncer em virtude disso, ou um estresse, ou a pressão sobe, ou a imunidade desce, baixa, e a pessoa tem pneumonia, tem tuberculose, tem infecções. Mas eu quero dizer o seguinte, o que Jesus tem para mim e para vocês não é isso não. Jesus, a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos passados, já sarados, louvado seja Deus por isso, aleluia. Mas tem ainda as doenças psicossomáticas, que são doenças que têm a sua origem no mundo espiritual. E essa mulher, do texto que nós lemos, essa mulher que vivia encurvada há 18 anos, ela tinha uma doença psicossomática. Ela tinha uma doença espiritual. Jesus disse que ela estava há 18 anos possessa, escrava do diabo, irmãos. Por isso que ela andava encurvada. Já pensou uma pessoa 18 anos encurvada? Eu agora estou pedalando, às vezes eu passo 3 horas e meia encurvado. E eu glorifico a Deus quando eu paro e saio dessa posição, porque é uma posição totalmente não fisiológica. Mas aquela mulher passou 18 anos olhando para o chão, irmãos. Sabe o que é isso? 18 anos aquela mulher ficou naquela posição, até o dia que ela teve um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que não tem demônio nenhum no mundo inteiro, em toda a existência, que não se submeta à autoridade de Jesus. E ela teve um encontro com Jesus, e Jesus disse assim para ela: olha, filha de Abraão, chegou o teu dia de você ser liberta. E Jesus impôs as mãos, e aquela mulher que era encurvada há 18 anos, ela se desencurvou. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Glória a Deus. E aí ela pôde olhar de novo para o céu, irmãos. Pôde olhar para as estrelas. Ela pôde dar um abraço. Ela não podia abraçar as pessoas como pode uma mulher encurvada abraçar. Ela pôde olhar para a lua. Ela pode olhar para o horizonte, aleluia. E Jesus quer fazer a mesma coisa na sua vida nessa noite, querido. Porque até mesmo nas igrejas existem pessoas assim. A Bíblia diz que aquela mulher, ela era o quê? Filha de Abraão. Ela era religiosa. Até mesmo nas nossas igrejas, infelizmente, ainda existem pessoas assim, que em virtude da religiosidade, da dureza de coração, muitas são impedidas de serem curadas. E aqui o que estava tentando impedir a cura dessa mulher, porque era um dia de sábado. E hoje o problema se manifesta de outras formas. Muitos podem dizer assim: como pode um crente estar vivendo assim? Outros podem dizer: a crente não precisa disso, de libertação. E é por causa dessa religiosidade, desse orgulho religioso, que as pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas, oprimidas pelo diabo ainda.
Então, como pode uma pessoa de fé estar oprimida ainda pelo diabo? Pode sim. É porque essa pessoa já recebeu a salvação do inferno, mas ela não tem aplicado na vida dela a salvação integral que Jesus tem. Ela já aplicou a salvação, ela está salva, ela não vai para o inferno, vai morar eternamente no céu. Mas ela não conhece ainda, não aplicou na vida dela a salvação integral, que é gozo, que é livramento, que é cura, que é restauração, que é alegria do Espírito, que é liberdade em Deus. Aleluia por isso, irmãos. E Jesus quer nessa noite, e não só quer, Ele pode tornar você livre dos traumas do seu passado. Primeira coisa que Jesus fez foi trazer a realidade desse problema à tona. Aquela mulher, 18 anos, aconteceu alguma coisa na vida dela, que a partir daí ela passou a ser oprimida pelo diabo. A primeira coisa que Jesus fez foi trazer essa realidade, trazer para frente o passado, para que de uma vez todas aquela mulher, de uma vez por todas, aquela mulher pudesse ser curada. E Jesus quer fazer a mesma coisa na sua vida nessa noite, meu irmão. Porque muitas vezes a raiz do problema está em algo que aconteceu no seu passado. No seu passado. Às vezes foi através de situações de abuso sexual. Isso acontece muito aqui no Brasil. Esse país está debaixo de um legado espiritual de abuso sexual, irmãos. As mulheres escravas foram abusadas no passado. Os nossos ancestrais, nossa ancestralidade, quem que não tem sangue de cor? Às vezes eu tenho, irmãos, olha a ponta dos meus dedos. Talvez a minha tataravó foi uma negra, escrava. Com certeza foi. Elas eram abusadas pelos senhores feudais. As índias, quando os portugueses chegaram aqui, fizeram a mesma coisa com as índias. Existe um legado de sensualidade nesse país, de abuso sexual. Muitas vezes pode ter sido através de uma rejeição. Irmãos, eu tenho um querido e precioso irmão nosso, que ele é um ex-homossexual. Muita gente diz que não tem, mas eu conheço vários. Dá um glória a Deus aí. Você sabe por que a homossexualidade entrou na vida dele? Porque quando a mãe dele estava grávida, há muitos anos atrás, não tinha ultrassonografia, ela descobriu que tinha 2 bebês. Só que ela queria ter 2 meninas. E nasceu um menino e uma menina. E ela rejeitou o fato dele ser menino. E em virtude dessa rejeição, entrou o demônio do homossexualismo na vida dele. E através dessa rejeição, ele passou muitos anos da vida dele sendo escravo do diabo, até que um dia ele conheceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, Jesus Cristo, e Yeshua HaMashiach, que tem poder e autoridade sobre qualquer casta e sobre qualquer demônio. E ele foi liberto e ele hoje não vive mais nessa prática. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes foi através de alguma traição, de algum abandono, de alguma afronta, de algum fracasso no seu passado, de alguma frustração. E as perguntas que você tem que fazer nessa noite para você mesmo são as seguintes: o que é que eu sinto quando eu me lembro disso? Desde quando eu sinto? Com que frequência eu sinto? E em que circunstâncias eu sinto? Querido, quando você consegue identificar essas respostas, a sua cura está mais perto do que você imagina. E você precisa de uma verdadeira libertação dessas prisões. E o grande problema aqui não é o que foi feito a você, mas como você lidou com isso que foi feito com você. O grande problema da vida, irmãos, é que existem algumas situações que a gente vive, que a gente não tem controle sobre elas. Eu tenho controle sobre o meu agir, mas eu não tenho controle sobre o agir dos outros. Sim ou não? E o grande problema da vida não é aquilo que as pessoas fazem com a gente.
é como a gente reage com aquilo que as pessoas fazem com a gente. Dá um glória a Deus. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar não é que você agora vai ter uma amnésia daquilo que fizeram com você. Perdoar é quando você se lembra e você não sente mais nada. Dá um glória a Deus. Perdoar é quando você se lembra e você não sente mais nada. Não vem mais nenhum sentimento no seu coração. Em segundo lugar, Jesus tocou no passado dela. E nessa noite você precisa deixar Jesus tocar no seu passado. E quando nós falamos de passado, é preciso que nós compreendamos o seguinte: que não há mais condenação, aleluia, para quem está em Cristo Jesus. Queridos, eu passei 7 anos desviado. A última pessoa que me perdoou foi eu mesmo. A última pessoa que me perdoou fui eu. Eu demorei a me perdoar. Mas quando eu entendi que não havia mais nenhuma condenação, que o meu passado não me condenava, diga para o seu vizinho, meu querido irmão, seu passado não lhe condena mais, porque não há mais nenhuma condenação, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Não há mais condenação para você. Você é livre, querido, aleluia. Sabe, o que aconteceu no teu passado que te feriu, e que infelizmente essa ferida ainda fala. Como é que você tem lidado com essa situação? Você tem que encarar, querido, hoje à noite, a realidade desse teu problema. Em terceiro lugar, a obra da cruz proveu tudo o que nós necessitamos para nós sermos livres. O que foi que Jesus fez na cruz? Ele deu um grito, irmãos. Ele disse assim: tudo está consumado. Aleluia! Significa o seguinte, que toda dívida já estava paga. Diga para o seu vizinho, meu irmão, a sua dívida, que era impagável, Jesus já pagou na cruz. Aleluia! Isso significa, irmãos, que ele rasgou todo o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Em Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Além disso, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, inclusive daquela mulher encurvada. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos, está no passado, eu e vocês, nós já fomos curados. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E em terceiro lugar, ele nos deu uma nova vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Aleluia! Então, querido, você pode viver uma nova vida. E eu tenho algo a declarar sobre a sua vida hoje à noite. É que o último dia da sua vida não é o dia de hoje. Dá uma glória a Deus por isso. Sabe o que é mais lindo em Deus? É que o último dia da vida daquela mulher que há 18 anos andava encurvada, não foi aquele dia que ela teve aquele encontro com Jesus. Ali foi o primeiro dia de uma vida maravilhosa que Jesus tinha para aquela mulher. Da mesma forma, Jesus tem, a partir de hoje, um dia maravilhoso para você também. Aleluia! Glória a Deus! E aquela mulher viveu naquele dia um milagre. Naquele dia ela se tornou uma pessoa livre. Naquele dia ela se endireitou. E esse endireitar dela significou que a partir daquele dia ela ia andar de uma forma diferente. Aleluia! Que ela ia andar em novidade de vida, e você também pode, a partir de hoje, também andar em novidade de vida. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia!
E a partir daquele dia, aquela mulher fez uma coisa linda, queridos. A partir do momento que ela foi curada, ela expressou uma vida de gratidão a Deus. Imediatamente, quando ela foi curada, ela começou a agradecer a Deus. Como é lindo as pessoas que são gratas. Às vezes, Deus faz coisas tão maravilhosas conosco, queridos. E nós não temos uma atitude de gratidão a Ele. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Mas aquele que voltou para agradecer, sabe o que aconteceu com ele? Ele não só foi curado da lepra. A Bíblia diz que ele recebeu a salvação eterna, aleluia. Porque para as pessoas que são gratas, Deus tem um plus dele. Deus tem sempre algo a mais, aleluia. Porque uma vida de gratidão deixa as portas abertas para a graça de Deus. Então seja grato por aquilo que Jesus está fazendo hoje na sua vida, aleluia. Queridos, hoje você está aqui na igreja, mas você sente, você percebe que está sendo bloqueado, que está sendo oprimido. Você já é um homem de Deus, você já é uma mulher de Deus, mas você sente que algo está lhe oprimindo, quem sabe, algo do seu passado tem lhe aprisionado até hoje. E que há muito tempo você vem sendo prisioneira ou prisioneira dessa situação. Algo aconteceu no seu passado, uma traição, uma agressão, um abuso, um dano, um fracasso, uma derrota, um pecado, um crime, uma transgressão. E hoje à noite é hora de você deixar Jesus tocar no seu passado. Porque somente Jesus pode tirar você desse cativeiro. Você foi traído? Você foi abusado? Você foi defraudado? Perdoe hoje essa pessoa. Queridos, não há nada mais libertador do que o perdão. Dá um glória a Deus. Seja livre através do perdão. Agora, se você está aqui hoje à noite e foi você que traiu, você que foi o abusador, você que foi o defraudador, se perdoe. Se perdoe. Irmãos, os 7 anos que eu passei desviado, eu fiz tanta coisa errada. E tem uma pessoa que eu magoei muito nesse período. Irmãos, quando eu voltei para Jesus, teve uma pessoa e uma família que eu magoei muito, que eu decepcionei muito, que eles tinham uma expectativa muito grande com relação à minha pessoa. Tiago, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, Tiago? Eu procurei essa família, eu procurei essa pessoa, e eu fui me humilhar diante deles. Eu sabia que eles estavam muito magoados comigo. Eu sabia que eu ia ser muito mal recebido ali. Mas eu tomei uma decisão naquele dia. E eu saí da minha casa. E eu fui pedir perdão àquelas pessoas que eu magoei, que eu me decepcionei, que eu traí, que eu abandonei. Eu fui tentar restituir de alguma forma aquele erro que eu cometi. E eu lhe dou um conselho: se você magoou alguém, se você defraudou alguém, se você traiu alguém, se você abandonou alguém, eu quero lhe dar um conselho. Primeiro, se perdoe. Se você já pediu perdão a Deus, Jesus já lhe perdoou. Não há nenhuma condenação mais para você. As pessoas podem até lhe condenar, mas Jesus já lhe perdoou. Se perdoe. E depois disso, vá a essas pessoas e peça perdão a essas pessoas também. Aleluia. Siga adiante na sua vida, querido. Viva a nova história de Deus para você. Ande em novidade de vida. Porque é o último dia da sua vida. A página da sua história, da sua vida, Jesus ainda vai escrever, ainda está para ser escrita. Aleluia. Quantos podem aplaudir Jesus? Chega de reviver, chega de remoer, avance, prossiga, receba o dom da graça de Deus, seja livre, seja feliz, seja livre do seu passado.
Muitas vezes, irmãos, eu tive uma atitude errada. Que eu dizia assim: se o tempo voltasse atrás. Quantos já tiveram esse tipo de entendimento? Se o tempo voltasse atrás. Irmãos, o tempo não pode voltar atrás. E nem deve voltar atrás. Porque se o tempo tivesse voltado atrás, irmãos, na minha vida, não existiria a pastora Angélica, não existiria o Israel, a Rebeca e a Esther. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Saiba que quando você decide deixar o seu passado para trás, saiba que Deus, Ele é poderoso para construir no teu presente, que se chama hoje, um futuro glorioso, maravilhoso para você. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus bom, maravilhoso e misericordioso. A Bíblia diz que a glória da última casa é maior do que a primeira. Quantos podem glorificar Jesus por isso? A glória da última casa, ela é maior do que a primeira. Aleluia. Você já pensou se você pudesse recomeçar a sua vida do zero? Você já pensou se você pudesse eliminar todas as cargas do seu passado? Muitas pessoas sonham com isso. Muitas pessoas vivem verdadeiras prisões por causa do seu passado. A mulher encurvada relata a história de uma filha de Abraão, irmãos, como eu já disse, que estava há 18 anos oprimida por um demônio. Então tem muita gente, até mesmo na casa de Deus, oprimida pelo diabo. Aquela mulher era filha de Abraão. Queridos, as cargas no passado têm o poder de bloquear. Aquela mulher estava encurvada, bloqueada. Há 18 anos tinha acontecido isso com ela. E somente Jesus, irmãos, tem o poder de livrar você do seu passado. Somente Jesus tocou no passado daquela mulher e ela foi curada. Então, como nós podemos ser curados? Primeiro, reconhecendo que precisamos de cura. Nós não podemos ignorar a dor que está latente dentro de nós. Nós não podemos colocar o passado simplesmente para debaixo dos tapetes. Em segundo lugar, tendo a disposição de ser curado. Você precisa ser a pessoa mais interessada na sua cura. Você tem que querer ser curado. Em terceiro lugar, você tem que deixar que a cruz possa fazer a redenção de cada trauma da sua vida. Você precisa aplicar a cruz em cada situação específica da sua vida. Enquanto esse trauma ele não for crucificado, jamais ele vai ser redimido. É preciso trazer à luz e aplicar o poder da cruz sobre cada situação. Somente a cruz tem provisão para todos os problemas da humanidade, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o que nós somos, aonde nós estamos hoje, é consequência do que nós fomos, ou que nós fizemos, ou que as pessoas fizeram com a gente. Isso é um fato. O que você faz hoje vai determinar aonde você vai estar amanhã. E muitas vezes nos acontecem situações que nós não temos controle. E o que vai ser determinante na sua vida é a forma como você vai reagir a essas coisas. Queridos, o passado, ele não é para ser revivido. O passado não é para ser esquecido. O passado também não é para ser ignorado. O passado é para ser apenas passado. Dá um glória a Deus. Diga para o seu vizinho, o seu passado é para ser apenas passado. Nada mais que isso. O passado é para ser perdoado, irmãos. O passado é para ser superado.
O passado tem que nos servir apenas de aprendizado. E tem muita gente presa na dor do passado. Tem muita gente presa no sucesso do passado. Seja livre do seu passado. Aleluia. Jesus quer te libertar do teu passado. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. O seu passado já passou, tudo se fez novo. Ele já rasgou todo escrito de dívida, ele já te livrou de toda a culpa, numa mais condenação. E ele requer que você resolva, entenda isso. Que você não é mais culpado de nada. E que você precisa também absolver todos aqueles que te feriram. E talvez, hoje à noite, seja uma noite que você vai precisar aprender a perdoar. E a se perdoar, louvado seja Deus por isso. Pode ser que nessa noite você precise aprender a se perdoar. Como eu já falei, eu passei muito tempo para me perdoar. Mas faz tempo que eu já me perdoei. Aleluia. Às vezes as pessoas querem me lembrar do meu passado. Eu digo, que passado? Qual o passado? Hein? Qual é o passado que você quer me lembrar? O dia que Deus falou para eu plantar uma igreja? O dia que Deus colocou na minha vida a pastora Angélica? O dia que nasceu a Esther, a Rebeca, o Israel? Qual é o passado que você quer me relembrar? Porque aquele passado que você quer me lembrar, eu nem me lembro mais. E eu conheço um que já pegou o meu passado e já colocou nas profundezas do oceano. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Se você entrou hoje à noite aqui, querido, e se essa palavra foi para a sua vida, e você diz, pastor, tem algo no meu passado que eu preciso me libertar. Chegou o dia da tua libertação. Dá um glória a Deus. Chegou um dia de você se endireitar. Chegou um dia de você olhar para cima. Chegou um dia de você olhar para frente. Chegou um dia de você ter esperança no teu futuro, que é glorioso, aleluia. Sabe onde é que está o meu futuro e o seu? Está no último capítulo da Bíblia, no último versículo da Bíblia, aleluia, que diz que nós vamos morar eternamente com Jesus nas ruas de ouro, aleluia, cravejadas de brilhantes da Nova Jerusalém. Esse é o nosso futuro que nos espera, aleluia. Vamos ficar de pé na presença de Jesus.